O aroma opulento de trufas e vinho do Porto pairava sobre o solar mineiro, um dos endereços mais exclusivos de Belo Horizonte. Lá estava Juliana Santos, aos seus 23 anos, dominando a arte de ser invisível. Há 4 anos, ela era apenas a silhueta graciosa que navegava entre as mesas, equilibrando bandejas de prata e servindo taças de cristal para aqueles que gastavam numa única noite o que ela levava um mês inteiro para conquistar. Ela trabalhava de segunda a sábado, das 19 horas à 1 da madrugada. Uma rotina espartana imposta pela sua busca incessante por um futuro melhor. Cada centavo suado era investido nos seus estudos de arquitetura e urbanismo e destinado a aliviar a pesada carga de aluguel que recaía sobre sua mãe, Sônia Santos. Juliana era uma observadora aguçada. Sabia mais sobre as manias, os vícios e os sucessos da elite mineira do que a maioria dos seus concidadãos. Seu segredo de sobrevivência era a discrição perfeita, uma cortina de fumaça que a protegia da realidade fria dos seus clientes. Naquela noite de outono, com uma chuva fina e romântica banhando o centro da capital, o restaurante pulsava com o burburinho controlado do poder. No coração do salão, na mesa número 8, estrategicamente posicionada com vista para a iluminação majestosa da Praça da Liberdade, estava o cliente mais imponente de todos, Ricardo Oliveira. Aos seus 42 anos, ele era o epítome do sucesso e da seriedade. O CEO da Oliveira Participações, um conglomerado que moldava a paisagem de Minas Gerais, do Nordeste e até do exterior. A revista Economia Brasil o tinha classificado como um dos 50 homens mais prósperos do país, ostentando um patrimônio superior a 2 bilhões de reais. Ricardo vinha todas as terças-feiras, infalivelmente sozinho, impecável em seus ternos de corte sob medida. Seu ritual era rígido: presunto ibérico, paella de lagosta e cordeiro assado. Ele nunca atendia o telefone durante o jantar, nunca esboçava um sorriso. Parecia que ele carregava não apenas o peso de seus bilhões, mas também uma responsabilidade imensa, uma sombra de preocupação constante que o isolava de qualquer alegria. No entanto, naquela terça-feira, algo fugia à regra. Em vez de ler o habitual jornal financeiro, Ricardo havia aberto sobre a toalha branca uma pasta de documentos espessa. Juliana se aproximou com a leveza de um floco de neve para servir a água mineral. Foi um movimento automático, repetido milhares de vezes, mas no instante em que seus olhos encontraram os papéis à frente do CEO, o mundo parou. No rodapé de um dos contratos, saltou-lhe aos olhos uma caligrafia elegante e inconfundível, que havia sido a moldura de sua infância, a assinatura de Pedro Santos. O choque foi avassalador. O coração de Juliana disparou contra a garganta. A jarra de cristal em sua mão começou a tremer incontrolavelmente. Pedro Santos era seu pai, o homem que, segundo sua mãe, Sônia, havia falecido em um trágico incidente rodoviário há 15 anos, quando ela tinha apenas 8. Mas ali estava, uma assinatura viva, datada de apenas 3 meses antes. Era impossível que se enganasse. Ela havia visto aquela rubrica em centenas de cartões de aniversário, em bilhetes escolares, em autorizações para passeios. Juliana lutou para manter a compostura enquanto servia a água. Seus olhos, grandes e castanhos, não conseguiam se desviar daquele nome. A palidez tomou conta de seu rosto, alertando Ricardo. Ele finalmente a observou de verdade, notando a garçonete que geralmente passava despercebida. Com uma cautela incomum, ele perguntou se estava tudo bem. Juliana, com a voz embargada e quase inaudível, conseguiu balbuciar a verdade. Esta assinatura pertence ao meu pai. Ricardo a encarou confuso e baixou os olhos para os documentos. Quando Juliana, trêmula, apontou para o nome Pedro Santos, explicando que ele deveria ter falecido há 15 anos, a reação de Ricardo foi imediata e sísmica. Ele se enrijeceu na cadeira. Seus olhos se tornaram subitamente vigilantes e defensivos. O nome Pedro Santos era, para Ricardo, o nome de um fantasma corporativo que seu pai, o falecido Fernando Oliveira, sempre havia evitado mencionar. Num primeiro plot twist, o homem frio e inabalável agiu com pânico. Ele fechou a pasta bruscamente, recolhendo os documentos com movimentos rápidos e desordenados.
O rosto se tornou uma máscara de mármore, mas Juliana conseguiu captar uma fração de segundo de emoção nos olhos dele. Surpresa, intensa preocupação e, talvez, até um vislumbre de medo. Ricardo declarou ter um compromisso urgente e inadiável. Deixou sobre a mesa 2 notas de R$ 50, uma gorjeta fabulosa para ela, e marchou para a saída com passos largos e nervosos, desaparecendo na noite chuvosa. Juliana permaneceu petrificada, a jarra de água ainda na mão, vendo-o sumir. Aquela noite marcou o fim de sua vida invisível. A pressa e a reação de Ricardo, mais do que a própria assinatura, eram a prova de que uma verdade crucial havia sido enterrada por 15 anos. A justiça, ela percebeu instintivamente, estava prestes a se manifestar de uma maneira milagrosa e inesperada. Juliana não conseguiu terminar o turno com a mesma concentração. A cena se repetia em sua mente. O nome de seu pai, a data recente, o medo nos olhos do CEO. Voltando para casa no último metrô, ela tinha a certeza. Sua vida estava prestes a mudar. Alguém havia se esforçado para trancar uma porta e ela acabara de encontrar a chave. Do outro lado da cidade, Ricardo Oliveira também teve uma noite em claro. Em seu luxuoso loft com vista para a Praça da Liberdade, ele caminhava pela sala, os documentos de seu pai espalhados sobre a escrivaninha de madeira. O nome Pedro Santos ecoava em sua mente como um sino fúnebre de um passado que ele acreditava ter sido sepultado para sempre. Quando ele herdou a Oliveira Participações há 8 anos, após a passagem de seu pai Fernando, Ricardo havia encontrado uma pasta marcada como Confidencial, PS. Dentro havia contratos, patentes e projetos de arquitetura de valor incalculável. Fernando sempre lhe dissera que eram aquisições legítimas nas parcerias concluídas nos anos 90. Mas naquela noite, ao fitar os olhos castanhos e determinados daquela jovem garçonete, Ricardo viu algo que o abalou profundamente. A mesma inteligência e paixão que transpiravam dos projetos assinados por Pedro Santos. A primeira grande revelação para Ricardo foi um tapa na cara moral. Sua imensa fortuna, seu império construído, estava erguido sobre uma fundação de mentiras e iniquidade. Ele sentiu um arrepio de repulsa. No dia seguinte, Ricardo agiu com a precisão de um cirurgião. Cancelou todas as reuniões e se trancou em seu escritório blindado. Ligou para Mauro Silva, o detetive particular de confiança da empresa, e pediu uma investigação exaustiva e ultra-secreta sobre Pedro Santos, o arquiteto que havia se ausentado misteriosamente há cerca de 15 anos. Enquanto a máquina de investigação de Ricardo se punha em marcha, Juliana lutava para manter a normalidade. Na faculdade, não conseguia se concentrar nas aulas de design arquitetônico. A assinatura de seu pai e a reação de Ricardo eram uma obsessão. Ela tentou novamente falar com sua mãe, Sônia Santos, mas a resposta foi a mesma. Sônia sempre evitou discutir o passado, dizendo que Pedro havia falecido num acidente e que reabrir a ferida seria doloroso demais. Mas, para Juliana, o silêncio de Sônia agora soava como a confirmação de uma grande omissão. Naquela noite, Juliana chegou ao Solar Mineiro com 1 hora de antecedência. Ela estava determinada. Tinha 1000 perguntas e, desta vez, a diferença de status social entre ela e o CEO não a intimidaria. No entanto, a mesa número 8 permaneceu vazia. Ricardo não apareceu e Juliana passou o turno servindo outros clientes, mas com a mente vagando por Sevilha. A justiça, ela sentia, estava sendo adiada, mas não negada. 3 dias se passaram. Juliana saía da faculdade após uma exaustiva aula sobre sustentabilidade arquitetônica quando notou um sedã preto com vidros escuros estacionado na rua. A janela traseira deslizou, revelando o rosto de Ricardo Oliveira. Aquele momento foi a segunda grande virada. Juliana hesitou por apenas um instante, a desconfiança pesando em seu peito, mas a necessidade de verdade era maior. Ela subiu no carro. O interior era um santuário de luxo. Couro bege, madeira nobre, um perfume caro de fragrância masculina. Ricardo estava sentado no canto oposto, vestido em um terno cinza que ela calculou com amargura valeria mais que o aluguel anual de sua casa. Ricardo não perdeu tempo com amenidades. Abriu uma pasta e espalhou sobre os assentos uma série de documentos, fotos, artigos de jornal e certidões.
Juliana viu o rosto de seu pai, Pedro Santos, mais jovem e sorridente, ao lado de um homem que ela levou um momento para reconhecer, Fernando Oliveira, o falecido pai de Ricardo. Numa foto, eles apertavam as mãos à frente de um canteiro de obras, sorrindo, aparentemente sócios e amigos. A data no verso indicava maio de 1994. Ricardo começou a narrar a história que Mauro Silva havia desvendado e que confirmava o segundo plot twist da trama. Pedro Santos não havia simplesmente desaparecido. Ele havia sido vítima de uma traição monumental. Pedro Santos era um arquiteto genial, um pioneiro em projetos de construção sustentável muito avançados para a época. Em 1994, ele se associou a Fernando Oliveira para desenvolver complexos residenciais revolucionários. No entanto, Fernando era um homem consumido pela ganância e pela falta de escrúpulos. Ao tomar consciência do valor estratosférico dos projetos de Pedro, ele começou a planejar sua exclusão. Fernando Oliveira orquestrou uma campanha de difamação e fraude. Ele falsificou documentos, corrompeu funcionários públicos e plantou provas que faziam parecer que Pedro havia violado normas de construção. Pedro se viu, de repente, envolvido em uma investigação por abuso edilício e corrupção. As provas eram forjadas, mas pareciam irrefutáveis. A justiça abriu um inquérito. Os jornais começaram a alardear o nome de um arquiteto corrupto que construía fora da lei. A milagrosa solução que Pedro encontrou, diante da falência e da iminência de uma prisão injusta, foi a fuga. Para proteger sua família, ele tomou a decisão excruciante de desaparecer. Ricardo mostrou a Juliana a última fotografia, um homem de cabelos grisalhos, o rosto marcado pela fadiga trabalhando em um canteiro de obras. Era claramente Pedro Santos, transformado pelo sofrimento. Ele estava vivendo em Salvador, Bahia, trabalhando como operário da construção, sob o nome falso de Paulo Martins. A grande revelação amarga se concretizou. Sônia Santos havia mentido. Ela pensou que era melhor para a filha, muito pequena, para entender que o pai se tornara um foragido da justiça, acreditar que ele havia falecido do que crescer com a vergonha e a dor de ter um pai fugitivo. Juliana irrompeu em lágrimas. 15 anos de luto, de crescimento sem a figura paterna, de se acreditar órfã, e tudo por causa da ganância insaciável de um homem que roubara o gênio e o legado de seu pai. Ela perguntou a Ricardo por que ele estava revelando tudo aquilo. Ricardo a olhou com olhos nos quais Juliana viu pela primeira vez uma vulnerabilidade desarmante e uma profunda humanidade. Ele explicou que, ao herdar a empresa, havia herdado também os crimes e a dívida moral de seu pai. Ele não podia mais viver sabendo que sua riqueza estava construída sobre um alicerce tão corrupto. E desde que a conhecera, desde o choque daquela noite no restaurante, ele não conseguia parar de pensar nela. A tristeza de Juliana, a princípio, foi avassaladora, mas logo deu lugar a uma determinação renovada. Ela percebeu que aquele homem, Ricardo, não era o monstro que ela tinha imaginado. Ele era um homem atormentado, decidido a fazer o certo, apesar dos riscos que isso traria ao seu próprio império. Ela viu a chance de uma solução miraculosa. Juliana não voltou ao trabalho nem à faculdade por 3 dias. Ficou reclusa, digerindo a verdade. Confrontou a mãe novamente. Sônia, diante da evidência irrefutável, confessou entre soluços. A raiva de Juliana contra a mãe era pouca comparada à fúria que sentia pela família Oliveira. No 4º dia, Ricardo se apresentou no modesto apartamento de Juliana. A chuva caía lá fora e ele estava com seu terno caro encharcado, mas não parecia se importar. Ele estava ali para reparar. Mostrou uma pasta com cálculos financeiros, o valor dos projetos roubados de Pedro, o potencial de mercado, os danos morais. Ele estimou o valor da reparação em 50 milhões de reais. Seu plano era ousado e positivo. Uma coletiva de imprensa para revelar a verdade, reabilitar Pedro Santos publicamente e oferecer-lhe um cargo de diretor criativo na Oliveira Participações. Quando Juliana perguntou, com a voz firme, por que ele faria tudo isso, arriscando seu próprio futuro e a reputação de sua empresa, Ricardo foi honesto. Não posso viver sabendo que a minha vida é uma mentira. E desde que você me olhou no Solar Mineiro,
Eu percebi que preciso ser um homem que mereça o seu respeito. Juliana notou que o CEO frio e reservado havia desaparecido. Em seu lugar havia um homem vulnerável, mas decidido a uma reparação moral e material sem precedentes. A solução milagrosa que ela buscava dependia agora de sua próxima atitude. Se ele quisesse realmente reparar, ela disse, ele deveria levá-la ao seu pai. Ricardo concordou de imediato. Não havia mais tempo a perder. No dia seguinte, subindo a bordo do jatinho particular rumo a Salvador, Juliana compreendeu que estava iniciando a jornada mais importante de sua vida. O primeiro e mais importante passo da justiça estava sendo dado, e a possibilidade de um final maravilhosamente feliz para sua família, após 15 anos de dor, parecia finalmente ao alcance de suas mãos. O jatinho particular cortou os céus do Brasil com a precisão de um pássaro predador, levando Juliana Santos e Ricardo Oliveira de Minas Gerais para a Bahia. A viagem, que para Ricardo era uma rotina de negócios, para Juliana era uma travessia mágica, uma ponte de 15 anos de dor em direção à esperança. Sentada no luxo do avião, observando as nuvens através da janela, Juliana sentia o nervosismo palpável. Ao seu lado, Ricardo não era mais o CEO imperturbável. Estava inquieto, passando os dedos pelos documentos, revisando os detalhes da investigação, preocupado com a reação que o arquiteto foragido teria ao ver a filha e, pior, o filho de seu traidor. A diferença social que os separava no solar mineiro havia se dissolvido na urgência de um propósito comum, a justiça e o reencontro. A aterrissagem em Salvador foi suave. O contraste entre o luxo do jatinho e o ambiente que os aguardava era gritante. Em vez de carros executivos, eles pegaram um táxi comum a pedido de Ricardo para manter a discrição. O destino era o canteiro de obras do bairro do Comércio, um lugar vibrante, mas caótico, onde a poeira e o sol ardente competiam com o barulho incessante de máquinas e martelos. Era o novo cenário da vida de Pedro Santos, ou como era conhecido ali, Paulo Martins, o arquiteto brilhante reduzido à condição de operário. Juliana viu o pai antes que ele a notasse. Em meio à confusão de trabalhadores e materiais, Pedro Santos, aos 52 anos, se destacava. Alto, com a postura ainda digna, apesar do macacão de trabalho manchado de cimento e do capacete amarelo na cabeça. Seus cabelos estavam grisalhos, e o rosto, antes limpo e concentrado nos desenhos técnicos, estava agora marcado por linhas de fadiga e exposição ao tempo. As mãos, que Juliana recordava como precisas e suaves ao desenhar projetos em papel vegetal, estavam agora calejadas e ásperas pelo trabalho manual. Ele gesticulava, orientando um grupo de operários na montagem de um guindaste, a mente de arquiteto ainda funcionando sob a casca de operário. Quando Pedro levantou o olhar e seus olhos se encontraram com os de Juliana, o som do canteiro de obras pareceu desaparecer numa espécie de milagre acústico. O tempo congelou. O capacete escorregou de suas mãos, atingindo o chão com um ruído surdo que ninguém pareceu notar. Seus olhos se arregalaram, inchando de lágrimas que ele não podia conter. Por um instante, o corpo de Pedro cambaleou, parecendo prestes a desfalecer sob o peso de 15 anos de ausência. Juliana correu. A milagrosa força da reunião familiar a impulsionou. Em segundos, ela estava nos braços do pai. O abraço foi um encontro de almas, a libertação de 15 anos de luto e mentiras. As lágrimas de ambos escorreram, misturando-se com a poeira e o suor. Os operários pararam de trabalhar, observando a cena com uma emoção muda, sem entenderem a magnitude daquele reencontro. Ricardo Oliveira manteve-se à distância, em uma atitude de profundo respeito e autoconsciência. Ele sabia que era a causa indireta daquela dor e daquela separação, e sentia a culpa se agigantar em seu peito. A emoção de ver pai e filha juntos era, no entanto, a confirmação de que sua decisão de buscar a justiça era a única possível. Sua reparação moral estava apenas começando. Após os primeiros minutos de choro e alívio, Pedro notou a presença de Ricardo. O rosto do arquiteto, antes inundado de ternura, se fechou em desconfiança e ressentimento ao reconhecer as feições do herdeiro Oliveira. O nome Vasques, que em português se traduzia em Oliveira, despertava nele toda a raiva e a dor da traição que o havia ceifado de sua vida.
Quando Juliana explicou quem era o homem, a tensão em Pedro se tornou física. Ricardo se aproximou com cautela, tirando os óculos de sol. Olhou Pedro nos olhos e, com uma franqueza inédita em seu histórico corporativo, explicou: Senhor Santos, eu vim pedir perdão pelo que meu pai fez, e eu vim para tentar reparar. Pedro o estudou em silêncio. Ele via em Ricardo traços de Fernando, mas também algo fundamentalmente diferente. Uma sinceridade que o velho Oliveira jamais possuíra. Eles se dirigiram a um bar simples e antigo nas proximidades, a fim de conversar em um ambiente mais reservado. Pedro trocou o macacão por uma camisa limpa, mas Juliana notava o desconforto dele, a forma como ele parecia deslocado, longe da familiaridade do canteiro de obras. 15 anos de vida clandestina e medo haviam feito dele um homem mais cauteloso e menos confiante. Ricardo expôs seu plano detalhado. Ele não apenas queria devolver o que foi roubado, mas restaurar a dignidade e o futuro. Ele falou sobre a reabilitação pública, o detalhe da compensação de 50 milhões de reais e a oferta de ser diretor criativo da Oliveira Participações. Pedro o ouviu em silêncio, apenas ocasionalmente olhando para Juliana, como se precisasse de sua presença para se certificar de que não estava sonhando. O momento crucial veio quando Pedro perguntou, com a voz rouca, por que ele deveria confiar no filho do homem que o havia destruído. Ricardo respondeu com uma solução milagrosa de cunho ético e emocional. Eu não sou meu pai. E mais importante, eu tenho a Juliana. Ela nunca permitiria que eu fizesse mal a vocês, e eu nunca faria algo que a decepcionasse. Meu compromisso é com a justiça e com o futuro que a sua filha merece. Pedro olhou para Juliana, vendo a mulher forte e decidida em que ela havia se transformado. Ele percebeu que a vingança não era mais o foco. O resgate era. Ele explicou que o pior de seus 15 anos não havia sido a pobreza ou a fadiga do trabalho braçal, mas saber que sua filha crescia sem ele e não poder fazer nada para ajudá-la. A revelação de sua motivação foi um sopro de esperança. Se ele aceitasse a proposta de Ricardo, seria por Juliana, para que ela tivesse o futuro que ele sonhara, o que lhe havia sido roubado. Ele aceitou. Aquele foi o milagre da rendição e do amor paterno que venceu o orgulho e o ressentimento. Naquela noite, em um pequeno e modesto hotel em Salvador, Juliana e Pedro conversaram por horas a fio. Ele contou a ela os detalhes da fuga, de como teve que reconstruir uma nova identidade do zero e da falta excruciante que ela e Sônia lhe faziam a cada dia. Ela contou a ele sobre sua vida, seus estudos em arquitetura e o vazio que a ausência dele havia deixado. Ricardo os deixou a sós, caminhando pela orla da Bahia. Ele havia conseguido a aceitação de Pedro. Mas ele sabia que a parte mais arriscada viria agora. Reabilitar publicamente Pedro Santos significava confessar ao mundo dos negócios que o Império Oliveira estava construído sobre fraude e traição. Ele arriscava a queda das ações, processos judiciais e a desonra de seu nome e de sua linhagem. Contudo, olhando para a janela do hotel onde via as silhuetas de pai e filha finalmente unidas, Ricardo compreendeu que o valor da justiça e do amor era infinitamente superior a qualquer ganho financeiro. Ele havia encontrado sua verdadeira razão de ser, uma chance de ser um homem 1000 vezes melhor do que seu pai. O retorno a Belo Horizonte foi uma operação de logística e coragem. A coletiva de imprensa foi organizada na sala de congressos do Grande Hotel da Pampulha, um local que exibia a grandiosidade da Oliveira Participações. Ricardo convidou os mais importantes jornalistas econômicos do país, representantes de instituições financeiras e todos os principais concorrentes do setor. Ele sabia que o que estava prestes a anunciar seria uma bomba que mudaria para sempre a percepção de seu conglomerado. Juliana e Pedro estavam sentados na primeira fila. Pedro, vestindo um de seus antigos ternos, sentia-se um tanto deslocado após 15 anos de macacões de trabalho. Mas Juliana garantiu-lhe que era essencial que o mundo visse o verdadeiro Pedro Santos, o arquiteto brilhante que ele sempre foi. Ricardo subiu ao pódio com os documentos sob o braço e o coração batendo descompassadamente. Ele havia ensaiado o discurso por dias, mas ao olhar para Pedro e Juliana, soube que deveria falar com a alma. Ele começou a narrar toda a história,
A parceria entre Fernando Oliveira e Pedro Santos, o gênio inovador de Pedro, a ganância de Fernando e como ele havia orquestrado a ruína do sócio, forçando-o a se ausentar sob ameaça de prisão por acusações forjadas. Ele exibiu os documentos originais, as provas das falsificações e até os depoimentos de testemunhas que, encorajadas por Ricardo e pelo detetive Mauro Silva, finalmente se dispuseram a falar. A sala estava em um silêncio absoluto, apenas quebrado pelo frenesi das câmeras e dos jornalistas anotando. Ricardo estava confessando publicamente que a fortuna de sua família tinha origens criminosas. Então, veio o momento da solução positiva e milagrosa, a reparação. Ricardo anunciou oficialmente que Pedro Santos seria nomeado diretor criativo da Oliveira Participações, com um contrato que lhe garantia 5% de todos os lucros futuros da empresa. Além disso, ele receberia a compensação de 50 milhões de reais pelos danos sofridos. Mas o terceiro e mais estrondoso plot twist ainda estava por vir. Com a voz firme, Ricardo declarou ter tomado uma decisão que refletia sua total e absoluta convicção na justiça e na honestidade. Ele anunciou que cederia 40% das ações da Oliveira Participações a Pedro Santos e a sua filha, Juliana Santos. Um murmúrio de choque percorreu a sala, rapidamente transformando-se em um clamor de espanto. Ricardo estava entregando quase a metade de seu império para as pessoas que seu pai havia arruinado. Aquela era uma reparação histórica e financeira sem precedentes no Brasil. Pedro Santos se levantou e caminhou até o microfone. Pela primeira vez em 15 anos, ele podia falar publicamente com seu nome verdadeiro. Ele explicou que Fernando Oliveira não havia roubado apenas seus projetos, mas sua família, sua dignidade e 15 anos de sua vida. No entanto, ele afirmou que Ricardo havia tido a coragem de admitir a verdade e reparar o dano. Pedro concluiu, com a emoção voltando à sua voz, que o mais importante que ele havia recuperado não era o dinheiro ou o trabalho, mas a sua filha, e por isso ele seria eternamente grato a Ricardo Oliveira. A coletiva de imprensa foi manchete em todos os telejornais. Os títulos exaltavam o CEO que renunciou à fortuna pela justiça e a maior reparação moral e financeira da história corporativa brasileira. Naquela noite, Ricardo, Juliana e Pedro jantaram juntos no Solar Mineiro, o mesmo restaurante onde tudo havia começado. Juliana não vestia mais o uniforme de garçonete, mas sim um elegante vestido azul que Ricardo lhe havia presenteado. Pedro, após 15 anos, podia finalmente se permitir jantar em um dos restaurantes mais caros de Belo Horizonte. Pedro levantou a taça de vinho para um brinde à justiça que sempre chega, mesmo que demore 15 anos. Enquanto brindavam, Ricardo olhava para Juliana, e ela via em seus olhos algo que ia além da gratidão ou da parceria. Havia afeto, admiração e a profundidade de um sentimento nascente. Ricardo revelou que precisava ir a São Paulo para fechar um contrato de proporções gigantescas e, em um momento de pura vulnerabilidade, pediu a Juliana que o acompanhasse. Não como funcionária, mas como sua sócia, e talvez algo mais. Juliana corou, sentindo o calor da felicidade pela primeira vez em muito tempo. Em poucos dias, aquele homem havia virado sua vida de cabeça para baixo, mas o fez com a solução mais positiva e milagrosa que ela poderia ter imaginado. Pedro olhou para sua filha e para Ricardo e sorriu. 15 anos de sofrimento pareciam finalmente ter encontrado um sentido. Do mal da traição e da ausência, havia nascido algo incrivelmente belo, a justiça e um amor inesperado. 6 meses se passaram desde a coletiva de imprensa que chocou o universo corporativo brasileiro, aquela em que Ricardo Oliveira sacrificou 40% de seu império para abraçar a justiça. A Oliveira Participações, embora tenha enfrentado uma turbulência inicial, havia se transformado em uma empresa completamente diferente, muito mais forte. As ações caíram por alguns dias, é verdade, mas a coragem e a integridade de Ricardo, um milagre de honestidade em um mundo de negócios conhecido pela frieza, reverteram a percepção do mercado. A empresa agora era sinônimo de ética, inovação e responsabilidade social. Valores que valiam mais do que qualquer ganho a curto prazo. A reconstrução foi impulsionada por um trio de gênios
que se complementavam de forma milagrosa. Pedro Santos, o arquiteto reabilitado, assumiu o posto de diretor criativo, com uma paixão e um fervor reprimidos por 15 anos. Ele revolucionou a abordagem projetual da empresa, introduzindo tecnologias de sustentabilidade e designs inovadores que logo se tornaram modelos para todo o setor. A expertise de Pedro em edifícios que respiravam e coexistiam com a natureza era visionária, e a imprensa internacional logo o aclamou como um profeta da arquitetura verde. Ao lado dele, Juliana Santos florescia. Ela deixou o curso de arquitetura e urbanismo, percebendo que sua verdadeira vocação estava na gestão e na estratégia de negócios. Como sócia majoritária e nova executiva, ela demonstrou ter herdado não apenas a inteligência técnica do pai, mas também um talento natural e inovador para o mundo corporativo. Seu primeiro grande projeto foi a menina dos seus olhos, a transformação de velhos edifícios industriais, abandonados de Belo Horizonte, em complexos residenciais sustentáveis e acessíveis, um conceito que gerou contratos iniciais superiores a 100 milhões de reais. Ricardo Oliveira manteve-se como CEO, mas agora compartilhava cada decisão importante com Pedro e Juliana. Sua função evoluiu de líder autocrático para maestro de um trio de talentos. A colaboração era perfeita. Pedro trazia a criatividade e a inovação técnica. Juliana, a energia, as ideias frescas e a visão de futuro. E Ricardo, a experiência gerencial, a rede de contatos e a solidez financeira. Eles não estavam apenas reconstruindo uma empresa. Estavam redefinindo o conceito de sucesso empresarial no Brasil. A transformação mais profunda e comovente, no entanto, era a pessoal. A relação entre Ricardo e Juliana havia evoluído de uma parceria por justiça para um amor profundo e inseparável. Eles não apenas trabalhavam juntos por 12 horas diárias, mas passavam as noites e os finais de semana planejando projetos futuros, visitando obras e principalmente sonhando com uma vida juntos. O luxuoso loft de Ricardo se tornou o lar de ambos, e as manhãs antes silenciosas e solitárias para o CEO agora eram preenchidas com o aroma do café de Juliana e as discussões apaixonadas sobre painéis solares e jardins verticais. Em uma noite de primavera, a cidade de Belo Horizonte estava estendida sob eles, banhada pelas luzes que faziam a Praça da Liberdade brilhar como uma joia. Ricardo levou Juliana para a cobertura do loft. Ele apontou para uma vasta área da cidade, explicando que ali nasceria o próximo grande projeto da Oliveira Participações. 500 apartamentos sustentáveis, com jardins verticais e painéis solares, um complexo totalmente idealizado por Pedro. Ele falou com entusiasmo sobre o futuro da empresa, sobre a responsabilidade de construir cidades mais éticas e mais belas. Mas ele parou. Olhou para Juliana, e com uma voz que tremia não de medo empresarial, mas de emoção genuína, fez a revelação pessoal impactante. Juliana, a empresa, os projetos, o dinheiro, nada disso é o mais importante para mim agora. Você se tornou o alicerce da minha vida. Você me deu o propósito de ser um homem melhor. Você me deu a família que eu nunca soube que precisava. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Você se tornou mais importante que tudo. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul. Em seu interior, repousava um anel de noivado com um diamante que capturava e refletia todas as luzes da cidade. Era um diamante que simbolizava a solidez da sua nova fundação. Juliana olhou para o anel com os olhos marejados de lágrimas de felicidade. Ela pensou na jornada extraordinária que os havia unido. De garçonete invisível e cliente bilionário no solar mineiro, a sócios e agora, prestes a serem marido e mulher. Ela pensou na coragem de Ricardo, no valor que ele teve de reconhecer os erros do pai e de reparar o dano de forma tão colossal. Ele não apenas lhe havia devolvido o pai e a dignidade, mas também havia dado um novo sentido à sua própria vida. Sim, ela aceitou, e o som da palavra foi um milagre que ecoou entre os arranha-céus. Sim, eu aceito me casar com você. A festa de casamento, 3 meses depois, foi celebrada nos jardins da nova mansão que haviam comprado juntos, aninhada nas colinas da Serra do Curral. O cenário era a materialização de seu sucesso e da sua união.
Pedro Santos acompanhou a filha ao altar, o orgulho estampado em seu rosto. Ele estava presente, vivo, reabilitado e feliz, no momento mais importante da vida de Juliana, algo que 15 anos antes parecia impossível. Sônia Santos, a mãe de Juliana, chorava de alegria, vendo a família finalmente completa e abençoada. Ela havia perdoado Ricardo pelos pecados de Fernando Oliveira, vendo o amor sincero que ele sentia por Juliana e o profundo respeito que demonstrava por Pedro. A presença de Sônia no altar era um milagre de reconciliação e cura familiar. Durante a cerimônia, Ricardo e Juliana trocaram anéis e promessas de amor. Mas, acima de tudo, eles trocaram a promessa de continuar a obra de reconstrução que haviam começado juntos. Não apenas a reconstrução da Oliveira Participações, mas a construção de um novo modelo de vida baseado na ética, na inovação e na responsabilidade social. O primeiro grande projeto que assinaram como marido e mulher foi o mais significativo de todos, um verdadeiro milagre de perdão e legado. Eles anunciaram a criação de um centro de formação para jovens arquitetos e engenheiros de baixa renda. O edifício seria dedicado a Fernando Oliveira. Esta foi a solução final e mais inspiradora para o trauma do passado. A dedicatória não era para honrar os crimes de Fernando, mas para garantir que o erro dele servisse de lição eterna. O centro seria um local onde se ensinaria que, mesmo dos maiores erros e falhas morais, pode-se aprender e construir um futuro melhor. O nome de Fernando Oliveira seria lembrado, não por sua ganância, mas pela reparação monumental que seu filho realizou. Pedro Santos tornou-se o diretor do centro. Sua primeira lição aos jovens arquitetos foi dedicada à importância da ética profissional e ao valor de sempre fazer a escolha certa, não importando o preço pessoal. Ele falava como um homem que havia perdido 15 anos por causa da falta de ética, mas que havia recuperado tudo graças à coragem de um jovem que escolheu a integridade. Um ano após o casamento, o ciclo de felicidade se completou. Juliana deu à luz uma menina que chamaram Alice. Quando Pedro segurou a neta pela primeira vez, Juliana viu em seus olhos a mesma ternura que recordava de sua infância, agora multiplicada pela alegria de uma vida recuperada. Ricardo se tornou não apenas um marido amoroso e sócio, mas um filho adotivo para Pedro e um pai atencioso e dedicado para Alice. Naquela noite, em sua nova casa, enquanto Alice dormia tranquilamente em seu berço e Pedro folheava álbuns de fotos que haviam sido recuperados, Ricardo e Juliana sentaram-se na varanda para olhar as estrelas. Juliana pensou em como o destino tem maneiras milagrosas de corrigir as injustiças. Quem diria que a simples assinatura de seu pai em um contrato, vista por acaso por uma garçonete, mudaria o destino de tantas vidas? Ricardo a beijou suavemente. O destino nos fez encontrar, meu amor. Mas fomos nós que escolhemos fazer o certo, e continuaremos escolhendo o bem a cada dia, para nós e para a nossa filha. Eles olharam para Belo Horizonte, que brilhava na noite. As obras de sua empresa, a Oliveira Participações, agora construíam um futuro mais justo e sustentável. Eles sabiam que haviam encontrado muito mais do que jamais sonharam. O amor que floresceu na adversidade, a família que foi recuperada contra todas as probabilidades e a certeza de que, mesmo das maiores dores, pode nascer algo incrivelmente belo e redentor. O milagre de uma nova vida foi selado. A coragem de uma garçonete que reconheceu a rubrica de seu pai e a honestidade de um CEO que decidiu reparar os erros do passado foram as forças motrizes que mudaram o destino de sua família, provando que a justiça, a verdade e o amor, quando escolhidos com bravura, sempre prevalecem. O final feliz não era apenas o casamento e a riqueza, mas o legado de esperança e integridade que eles construiriam juntos, tijolo por tijolo, para as gerações futuras. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.